mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Boa tarde! Estamos aqui ao vivo em mais uma edição do nosso programa Security Talks. Hoje é o episódio 66. Estamos crescendo, hein? Rumo ao episódio 100, hein? Hoje nós temos um bate-papo muito interessante com duas pessoas aqui, que vai trazer muito conhecimento para nós, só que eu quero ressaltar um pouco sobre a WeSafer, tá? A WeSafer, que é uma das marcas da Avantia, né, que traz soluções de segurança com inteligência artificial e que protege e melhora também a experiência das pessoas e das empresas. Quer saber um pouquinho mais sobre o WeSafer, assim como as outras marcas da Avantia? Aponta o seu celular no QR Code que tem aqui abaixo agora, que vai te direcionar direto para o avantia.com.br. E aí você vai poder conhecer não só o WeSafer, como também todas as soluções que a Avantia oferece. E eu gostaria de dar uma boa noite para o Mauro de Luca, que também é dos responsáveis aí da marca WeSafer. Boa noite, Mauro, tudo bem? Boa noite, Rony, tudo certinho, graças a Deus. Ah, que maravilha. Hoje nós temos um grande convidado, né? E eu gostaria que você fizesse as honras aí da casa de apresentar para todo o nosso pessoal que está aqui. E você já sabe como funciona, né, pessoal? Clica aí no curtir, porque quanto mais joinha você clicar no YouTube, mais o YouTube vai levar para mais pessoas aí o nosso conteúdo. E não esqueça de deixar a sua pergunta. Vamos lá, Mauro. Bora lá. Bom, é uma alegria muito grande e uma honra estar tendo a chance de dividir esse espaço com o Marcelo. Vou fazer a apresentação dele. O Marcelo Albuquerque, ele hoje é o Regional Security Director Latam na Cargill. O Marcelo, vou tentar resumir um pouquinho, tá? A apresentação dele. Ele é doutorando em administração de empresas pela USP, com pesquisas em gestão de riscos e gestão de crises. Ele é mestre em administração de empresas pelo Mackenzie. Ele tem outras titulações pelo Mackenzie como especialista em logística. Ele é titulado especialista em qualidade e produtividade pela Universidade Federal do Paraná. Ele é advogado pela Universidade Tuiuti do Paraná e economista pela Federal do Paraná. E ele é um pesquisador do Grupo de Pesquisa e Gestão de Riscos da FEA USP, além de professor em cursos de pós-graduação. De vez em quando ele se alimenta e dorme também, né, Marcelo? Uma honra receber e conversar contigo, porque só seu currículo já é uma apresentação. Para mim já está de bom. Por favor. A honra é minha e a alegria é minha. Agradeço aí a gentileza do convite para a gente trocar ideias e aprender um pouco mais. A gente está sempre aprendendo. Essa é a realidade de tudo. É verdade, é verdade. Bom, hoje, coincidentemente, nós estamos completando 6 meses da guerra Rússia-Ucrânia. E, indubitavelmente, é um fato que afetou aí todo mundo, né? Todas as empresas, todas as pessoas, em escala global. Marcelo, eu queria começar te perguntando como é que você vê um evento desse afetando aí as organizações em geral e como é que isso pode ser trabalhado, como é que isso pode ser tratado quando eventos inesperados e de tamanha magnitude acontecem. Bom, Mauro, a questão da tragédia humanitária, que é isso, né? Eventos que não deveriam acontecer, mas, claro, além da repercussão humanitária, muito séria, eventos como esse, eles vão impactar o mundo inteiro e vão impactar as organizações. Quando a gente começa a observar, da perspectiva da nossa discussão de hoje,
que é gestão de riscos, gestão de crise, segurança, tecnologia no meio de tudo isso, é inegável que todas as cadeias de produção das organizações ao redor do mundo vão ser afetadas. De uma maneira inesperada, mas vão ser afetadas, e à medida que o tempo passa e que se prolonga, mais e mais as organizações vão precisando se preparar para dar resposta. Quando a gente fala de riscos e de crises, a gente está falando diretamente da capacidade das organizações de entregarem seus objetivos, alcançarem seus objetivos. As empresas traçam metas e trabalham em função de atingir essas metas. E quando percursos ou quando eventos inesperados acontecem, tudo precisa se reorganizar. E aí a importância da gestão de riscos e da gestão de crises para este organizar após eventos traumáticos, como é o caso da guerra, e mesmo antes, quando você está trabalhando com riscos que podem te afetar. Então, eu acho que isso destaca a importância da preparação das empresas para o inesperado, para o imprevisto, porque os eventos vão acontecer. Vão acontecer. Saímos de uma crise recente, de pandemia, temos um novo evento que aconteceu, e se a gente olhar para os últimos 10 e 20 anos, você começa a listar uma sequência de eventos inesperados. Então, a incerteza é algo presente, e desenvolver a capacidade de responder à incerteza é algo que nós precisamos estar sempre buscando, nos preparando e nos organizando para isso. Exatamente. Bem, infelizmente, esses eventos acabam por empurrar o papel, por elevar o papel dos profissionais de segurança, principalmente nessas vertentes, né, como da prevenção de riscos, como a gestão de crises. Você tem um tempo, aí já tem uma caminhada, tem uma trajetória no mercado, né? E você tem visto uma evolução. Você também acha que poderia acontecer essa evolução sem precisar que esses grandes eventos, a gente vai voltar ali atrás, a gente vai ver 11 de setembro, nós temos uma série de eventos aí recentes e não tão recentes que acabaram por impulsionar a importância, por revelar de uma maneira mais clara o papel desse tipo de gestão. Mas aonde você acha que a gente poderia atuar, nós que somos atores do mercado, para que a gente pudesse acelerar essa evolução e talvez depender um pouco menos de eventos de grande magnitude para que a gente tivesse destaque? Você estava perguntando, eu estava pensando aqui em como isso tudo começa, sabe? A incerteza, Mauro, ela é presente na história da humanidade. Muda a maneira com que a tratamos. Se a gente olhar lá para a antiguidade, a gente vai ver o homem da antiguidade procurando os oráculos para tentar saber o que vai acontecer o ano que vem, o que vai acontecer no futuro. O destino era a palavra que se dava para essa incerteza e para a necessidade de saber como vai ser a próxima plantação, a colheita, o que vai acontecer no próximo tempo. Os séculos vão passando e o homem vai se desenvolvendo e se civilizando, e aí chega um momento em que se começa a trabalhar este destino não mais como um destino, mas como uma incerteza presente. Você falou de alguns eventos. Os eventos vão acontecer. Eles fazem parte da nossa caminhada evolutiva, de uma maneira ou de outra. Muito mais complexos hoje em dia do que no passado. Não nos basta saber se a colheita vai ser boa o ano que vem. Nós precisamos saber de um monte de coisa. Para que lado o mundo vai, as questões políticas, as questões econômicas, as questões da tecnologia, das empresas. Então, a sofisticação cresceu, mas nós estamos falando da mesma coisa, prever incertezas. Nós precisamos das incertezas para que a gente desenvolva as atividades de gestão de riscos e de crises, ou
ou essa atividade profissional, eu diria que não que nós precisemos, mas nós precisamos nos preparar porque elas virão. Não há empresa que não passe uma crise ao longo da sua existência. A questão é o quando, mas todas as empresas vão enfrentar crises, sempre. Ora, tomando isso como base e aceitando que isso é parte dos nossos desafios, e riscos também, não existe empresa sem risco. Quem não quer correr risco não abre empresa, né? O risco é parte inerente. Então, entendendo isso como parte da caminhada, eu diria que nós evoluímos nos últimos 40, 50 anos, principalmente 40, pegando do final do século XX, ali, 80 para frente, a atividade de gestão de risco, de gestão de segurança, que é uma das componentes, e de gestão de crise, se desenvolveu bastante. Mas por quê? E eu acho que aí a gente responde. A questão da tecnologia e o desenvolvimento da tecnologia, no final do século passado, a gente entrou na era da informação, começa a ser tão forte que a gente tem conhecimento do que está acontecendo em todos os lugares do mundo. E ter esse conhecimento mostra para as organizações a necessidade de se preparar. Talvez antes disso, quando você negociava só dentro do seu estado, do seu país, as crises não eram uma coisa tão evidente. Mas hoje em dia, com a tecnologia trazendo a informação para todo mundo e muito rápido, surge a necessidade de se preparar, e eu acho que isso fez com que também a área da segurança tenha se desenvolvido, a área de gestão de risco, de crise. Esse tipo de debate aqui não acontecia 20 anos atrás. Verdade. Esses espaços não eram tão presentes. E o tamanho desse segmento dentro da economia também não era. Então, as demandas surgiram e se tornaram visíveis, e isso fez com que profissionais se preparassem, profissionais de organizações, para elas. Ainda tem chão pela frente, bastante chão, mas já se caminhou uma boa caminhada, né? O que você acha disso? Não tenho dúvida. Nós, né, que estamos aí há algum tempo, né, nós somos da velha guarda. Eu, ano que vem, completo 30 anos nessa indústria. Por aí também. Você tá correndo atrás, mas você não vai me alcançar, né? Mas a gente testemunhou aí uma movimentação e a partir de um determinado ponto, que eu não sei especificar claramente qual teria sido, e se isso é um movimento, até onde qual é o limite disso, mas as coisas vêm se transformando e vêm chegando e vêm requerendo respostas com uma rapidez cada vez maior. Como reflexo de toda essa evolução que você comentou, a necessidade da gente, as informações chegam em tempo real e a gente precisa reagir em tempo real. E se a gente não estiver preparado, a nossa reação não terá menos chance de ser uma reação adequada. Tendo em vista esse cenário, como é que você vê, não sei se você pode citar algum caso, compartilhar alguma experiência, ou se não, como é que você vê de uma maneira genérica a tecnologia como ferramenta auxiliar nesse processo e o que ainda ela não te oferece que você acha que já seria importante de se ter? Eu fico confortável de te fazer essa pergunta porque eu sei que você já esteve do lado de cá do balcão, né? Agora você está do lado do tomador, você também já foi prestador, provedor, né? Então, são poucas as pessoas que têm essa condição e aí é muito importante para nós, para a nossa audiência, para cada um de nós saber qual é a tua visão a respeito. Mauro, que me permita até compartilhar, eu acho que, e eu também valorizo muito isso, eu não apenas trabalhei no lado da prestação de serviço, quanto no lado do trabalho hoje, no lado de quem toma o serviço, como eu percorri todos os degraus. Eu fui analista, eu fui supervisor, fui coordenador, fui gerente júnior, fui gerente país, tive uma função América Latina e hoje em dia eu respondo na companhia por América Latina. Mas eu conheci todos os degraus ao longo da caminhada e isso é bastante enriquecedor.
Tá? Não que todo mundo tenha que passar por todos os degraus, mas a oportunidade de fazê-lo é enriquecedor, porque você vê diferentes pontos de vista. E você falou qual é o papel auxiliar da tecnologia. Olha, eu diria que não é auxiliar, é fundamental. Hoje em dia é fundamental. Tá? Então, os jovens que estejam nos escutando, todos somos jovens, mas os mais jovens, e falo para o meu filho também, que está na universidade, faça o curso que você quiser fazer, mas faça TI também. É essencial. Nós, ao tempo em que frequentamos as universidades, não era tão visível isso, era uma caminhada começando, a área de segurança se estruturando ali pelo final dos anos 80 para frente, né? E uma curiosidade, bom, os anos 80 para frente, eu me lembro que eu fui oficial do Exército na fronteira, tá? Isso foi 88, mais ou menos. O computador que se usava era aqueles PC 286, 386. Quem é de agora não vai nem saber o que era isso, mas eu lembro que nós estávamos numa unidade de fronteira do Paraná com o Paraguai, e todas as semanas havia um dia na semana que era reservado para a nossa unidade, era 1 hora ou 2 horas, em que um dos sargentos da unidade saía com os papéis numa pasta, viajava uns 200 quilômetros para usar o terminal que existia no comando da brigada para imputar dados. Era o começo de tudo. Hoje em dia, o computador, o telefone faz qualquer coisa que você queira em qualquer lugar. Mas essa caminhada com a tecnologia foi paralelo, e a velocidade que a gente teve em todas as relações de negócio nas organizações e também na área de gestão de risco, de gestão de crise, de segurança patrimonial, ou seja, ela caminhou em função do desenvolvimento da tecnologia. Então, é fundamental hoje em dia que a gente tenha no nosso currículo uma formação ligada à tecnologia. Ah, mas e quem não tem? Quem já está na caminhada e não tem? Se tiver oportunidade, estude, vá conhecer, a gente deve buscar. E se não tiver, equipe inclua em suas equipes pessoas com TI. Então, nós temos, por exemplo, no nosso caso, há uma pessoa que é um dos profissionais sêniores da nossa área, a nível América Latina, que a formação dele é TI. Ele é gestor de segurança e ele é gestor de TI. É ele que nos aconselha com a questão técnica das tecnologias. Eu conheço o que eu preciso. Eu e vários gestores da área que estão nas organizações, grandes, médias, a gente, às vezes, não sabe dizer o que, tecnicamente, eu não sei programar, mas eu sei o resultado que eu preciso. Eu sei as tecnologias que me dão esse resultado. E eu sei as empresas que fazem a integração das tecnologias que eu preciso. Então, isso nós precisamos estar muito bem atualizados. E o time de gestores de segurança que temos na América Latina tem a mesma necessidade e tem esse mesmo conhecimento. E aí eu te diria uma coisa, eu não quero fugir da pergunta que você fez, mas apenas estender ela um pouquinho, a comunicação entre aquele que desenvolve as tecnologias e aqueles que tomam a decisão de utilizá-las ou que necessitam dessas soluções é fundamental. E eu diria que hoje ainda existe um gap de comunicação entre uma extremidade e outra. E é aproximar esse gap que eu acho que é o papel hoje em dia nosso, de tornar aquilo que se entrega como solução realmente útil e aproveitável para aquele que precisa. Eu vou te dar um exemplo. Há sistemas que nós compramos hoje em dia em que eu não uso 50% do que o sistema permite. Talvez, mas me faltam outras coisas que não estão naqueles 50%. Talvez este aproximar em fóruns, em discussões, permita que a gente diga, olha, eu não preciso disso, eu preciso de outras capacidades que não estão aqui e que a gente pode otimizar esforço, reduzir custo ou aumentar entregáveis, e isso compensa custo, para ter sistemas que vão atender efetivamente. Mas eu acho que é parte do processo. A gente desenvolveu muita coisa e agora é a hora do refinar essas coisas.
Eu acho que isso que você está colocando, eu vejo como uma coisa em amadurecimento do lado de cá, do lado de nós, provedores, do nosso lado aqui de desenvolvedores de tecnologia. Porque numa fase pré-amadurecimento, vamos chamar assim, as pessoas se sentiam seguras, se sentiam importantes em chegar num lugar para um cliente e falar em tecniquez, entendeu? Aquilo parecia ser solene, ser bonito, demonstrar conhecimento, só que esse gap que você mencionou atrasou, no meu modo de ver, o diálogo de forma que você, como gestor, como tomador, possa expressar da maneira adequada, de maneira que também nós possamos entender quais são as suas necessidades. Criou um ruído na comunicação, só que eu vejo que hoje nós estamos amadurecendo ao ponto que muita gente compartilha da ideia que um tomador de serviço exigente é a melhor coisa que a gente pode ter, desde que ele saiba o que ele quer, né? Lógico. Então, quando ele tem noção exata da entrega que ele precisa e ele é exigente, ele é o propulsor principal para o progresso dessa relação e o progresso da indústria como um todo. Não sei se você concorda. 100%, concordo 100%. Nós, né, na Cargill, a Cargill é uma organização de grande porte, presente em muitos países, ela está entre as empresas líderes de segmento, e eu diria para você, quem nos faz desenvolver são os nossos clientes. Nós estamos atentos ao que os nossos clientes nos pedem para que nós possamos melhorar aquilo que oferecemos. E isso é uma cadeia, né? Estamos todos entrelaçados no sentido de estar requerendo e exigindo mais. É papel das empresas, independente do tamanho que elas tenham, mas requerer dos seus prestadores de serviços e de produtos melhorias. E quando eu digo requerer, é um caminho de mão dupla, é conversar. É conversar e dizer, olha, a gente precisa desenvolver isso aqui não está legal, aqui tem uma oportunidade. Assim a gente desenvolve as coisas. Então, isso vale para todas as empresas. Para a empresa que abriu hoje, para a empresa que já tem mais de 100 anos e cresceu, ela continua tendo que fazer. A hora que você para de ouvir seu cliente, você para de crescer. É um perigo. Então, isso aí é verdadeiro. Do lado de cá, eu não sei se você... Eu imagino que você se sinta mais bem assessorado quando alguém que pretende te prover alguma coisa, te fornecer alguma coisa, consegue enxergar a questão da segurança, consegue ter conhecimento sobre prevenção de perdas, análise de risco, processos de segurança, mas também te passe confiança na parte tecnológica, na parte da inovação, né? E também tenha sensibilidade para entender os seus processos de negócio, para fazer um encaixe perfeito entre essas coisas e a tua necessidade individual. Você acha que os prestadores, eles ainda estão muito longe de atingir esse grau de maturidade? Como é que você tem visto como Você já deve ter ouvido essa frase de Ford. Você pode escolher qualquer cor de carro desde que seja preto, certo? Lá no comecinho, tudo bem? A gente já escolhe as cores que a gente quer. Mas pensando enquanto você falava, os grandes integradores são extremamente necessários, porque eles fazem a ponte entre as tecnologias disponíveis e as soluções que você vai ter, mas ele acaba atendendo a diversos clientes, e assim tem que ser, ele tem que atender a diversos clientes de modo que ele tenha volumes, e volumes reduzam custos, e isso viabilize ter sistemas. Mas na hora que ele vai atender diversos clientes, há um risco de que ele passe a atendê-los como se fossem iguais, todos iguais. Vamos usar controle de acesso? Então vamos usar esse aqui que todo mundo pode usar. Mas será que o mesmo controle de acesso que serve para a minha empresa serve para outra? Então, talvez a virada de chave naquela questão do refinar fosse a gente conseguir integrar, e aí falando para os integradores, apresentar soluções
de fato personalizadas, porque uma coisa é dizer personalizado, o de fato personalizada. Quando eu te falei, tem sistemas que nós temos na organização e que eu não uso totalmente, eu uso uma boa parte, uma metade dele está ali, os módulos estão disponíveis, mas não servem, que não tem uma necessidade para que eu utilize. Então, talvez, se ao invés de ter, mas ele está ali, e o custo dele está presente. Quando você compra o pacote, você compra o pacote. Você pode comprar módulos e tal, mas normalmente o custo está distribuído. Trabalhar projetos no sentido de entender o que você precisa e o que eu, com o conhecimento das tecnologias, posso oferecer para você de maneira integrada para a empresa A, para a empresa B. Isso é um desafio. Diversificar é um desafio, mas foi um desafio também na história sair do carro preto para o carro colorido. Hoje em dia você entra na internet e escolhe o carro que você quer e organiza seu carro. Tudo que você quiser nele. Então, talvez essa condição fosse algo a se provocar, de desenvolver soluções verdadeiramente ajustadas para a empresa que você está trabalhando. E você vê como as coisas elas acabam se conectando, né? Porque para a gente atingir esse nível, o aprendizado constante é regra básica, é condição determinante, porque eu posso ter experiência em ter atendido, sei lá, indústria automobilística, farmacêutica. Quando eu chegar em uma indústria de alimentos, eu tenho uma série de coisas que eu preciso entender, que eu preciso aprender, para que eu possa me aprofundar e, baseado no conhecimento das ferramentas que eu tenho, da tecnologia que eu tiver, poder construir e começar a propor uma solução adequada para as suas necessidades. Esse do nosso lado. E do lado do tomador, também é importante esse aprender, essa constância na absorção das informações, porque só nessa medida é que a gente consegue estabelecer um diálogo que possa ser equilibrado, que possa ser uma troca verdadeira e não só uma comunicação unilateral, né? Então, na medida em que o próprio gestor do lado do tomador, ele é interessado, ele continua com essa sede, com esse fascínio pelo aprendizado, ele também facilita o trabalho do lado de cá. E são esses personagens que vão empurrar, vão elevar a régua da nossa indústria, não seria? É comunicação. No final de tudo, é comunicação. É fazer com que isso tudo se encaixe de maneira a ser mais produtivo, mais eficaz, mais competitivo, etc. Eu acho que esse é isso. Mas veja, a tecnologia tem essa característica da velocidade. Ela diz, como é que é? Faça rápido, erre rápido, aprenda rápido e mude rápido, né? Então, essa velocidade toda faz com que a gente esteja num momento de mudanças. As mudanças são muito mais permanentes do que já foram. Então, eu acho que sim, esse desenvolver do tomador de serviço, do prestador, do desenvolvedor é importante. Eu acho que essas mudanças têm uma velocidade mais rápida hoje em dia. Eu diria que talvez essa nossa conversa aqui gere ideias, né? Para mim está gerando ideias, para você, para alguém que está nos escutando, dizer, pô, eu vou mudar uma vírgula aqui no que eu faço, mas essa vírgula me muda muita coisa. Então, eu acho que o lado positivo é que a gente tem um segmento e eu não imagino a segurança sem tecnologia, tá? Isso é impossível hoje em dia, e que pode mudar com uma velocidade maior. Eu acho que a gente está construindo essa história aí de soluções nas organizações e na área do conhecimento e na universidade, onde se estuda também esses temas. Muito bom, Mauro. Vamos ver como é que está aqui a nossa audiência, rapidinho? Ó, hoje o pessoal já estava aguardando aqui, tinham mais de 10 pessoas antes da gente iniciar ao vivo. Então, o pessoal está animado. Estamos com 22 curtidas. Não deixem de curtir, pessoal, para nos ajudar. Eu quero mandar um alô aqui hoje para o Zé Roberto, da Techboard, sempre companheiro nosso aqui do CT, da Avantia, acompanhando aqui agora a gente ao vivo. O José Carlos Mesquita, o Gabriel Tavares também,
o Maurício Ciatti, um grande abraço, Maurício, o Alexandre Costa, o pessoal do Marketing da Avante, sempre marcando presença aqui também, o Juliano Silveira, também mandando um abraço para todos nós, uma boa tarde, o Claudinei Morosso também, fiel aqui com a gente, aqui também na audiência, toda semana, e o Zé Godzilla. Pessoal, aproveitem essa oportunidade aqui com o nosso querido Marcelo da Cargill, não só para a gente poder tratar o tema de hoje, mas também para a gente poder falar um pouquinho dessa revolução de TI, né? Da integração entre as tecnologias da informação, porque tem tudo a ver com o nosso tema aqui de hoje, então se você tiver alguma dúvida, aproveite essa oportunidade. Vamos lá, Mauro. Eu já vou aproveitar para colocar a minha, né? Nós temos as ferramentas que apoiam uma operação de segurança de qualquer entidade, de qualquer instituição, são baseadas em tecnologia. Você tem aí controle de acesso, CFTV, detecção de intrusão, detecção e alarme de incêndio. A gente tem ferramentas hoje para medir riscos, para gerir. Nós temos as ferramentas que congregam, que trazem um dashboard situacional, ferramentas de despacho, enfim. Todas essas ferramentas, elas geram uma massa de informações enorme. Essa massa de informações, no meu modo de entender, eu acho que a melhor tratativa, a evolução de como modelar isso e entregar para o tomador de serviço informações gerenciais que possam contribuir não só com a operação de segurança, mas muitas vezes até com o próprio core business do negócio, eu vejo que nós estamos aí numa fase ainda pré-amadurecimento. Eu diria que talvez até na fase da infância, para que as ferramentas de segurança entendam a importância e comecem a investir um pouco mais e acelerar um pouco mais esse tipo de entrega. Quando eu comparo com uma ferramenta de gestão do tipo ERP, isso é uma coisa super consolidada, né? Então, os grandes provedores aí facilitam demais a vida dos gestores, dos tomadores de decisão, porque começaram antes a fazer esse tratamento dos dados. Marcelo, você já conseguiu experimentar esse tipo de benefício? Como você enxerga o estágio atual e aonde você acha que a gente pode acelerar esse desenvolvimento? Esse ponto que você está tocando é muito interessante. Você está falando de inteligência artificial como ferramenta, certo? Um pouquinho antes, eu diria que a gestão do conhecimento, essencial. A minha linha de pesquisa no doutorado, na academia, é gestão do conhecimento, aplicada à gestão de riscos e à gestão de crises. Porque, primeiro, você precisa identificar eventos que te sinalizam que algo vai acontecer. E aí a gente pode chamar de mapeamento de risco, a gente pode dar outros nomes, mas é diagnóstico. A gente está identificando o que, naquele meu segmento de trabalho, na minha organização, pode virar uma crise lá na frente, certo? Horas, gestão do conhecimento. Eu tenho que desenvolver ferramentas que me permitam pegar essa massa de conhecimento flutuando nos diversos sistemas de informações, de tecnologia da informação, e transformar isso em coisa útil, né? E da mesma forma, a partir da hora que uma crise se instala, eu preciso ter uma capacidade de reunir conhecimento e utilizar esse conhecimento. Se a gente pegar a crise da Covid, que é particularmente um dos estudos que eu estou fazendo, como é que as organizações reuniram conhecimento para reagir? Você se recorda dos primeiros dias, lá em março de 19? Vamos parar. E o que vai acontecer? Vamos fazer como? As reuniões não eram assim. As reuniões eram em salas de reunião. Então, houve uma necessidade de reunir conhecimento de uma maneira rápida para poder seguir adiante. Levou-se um tempo. Possivelmente, e agora as mudanças aconteceram e elas vão caminhar conosco, mas possivelmente em futuras crises nós vamos ter que reunir conhecimento.
aprender a como reunir conhecimento de maneira rápida e eficaz é um desafio. Acho que passa pela sua pergunta. É uma necessidade? É uma necessidade nas empresas. Já existem algumas soluções que nos permitem? Sim, existem algumas soluções, e a gente está caminhando nesse sentido, de que você possa ter as tecnologias. Se antes você tinha as tecnologias como sensores, então eu posso fazer uma segurança perimetral, eu posso mapear os riscos do meu ambiente de negócios e do meu ambiente de valor, e eu posso ter sistemas que vão medir indicadores e vão me dizer quando eu estou caminhando para risco, tá? Ora, se eu posso ter, se antes a gente diria que o principal era que os sistemas atuassem como sensores, agora eu acho que os sistemas devem perceber e reagir, sinalizando para o gestor de qualquer nível de tomada de decisão. Pode ser do operador de central de monitoramento, que está vendo câmeras, pode ser do vigilante, pode ser do supervisor, pode ser do gerente, do encarregado, né? Pode ser do gerente regional, pode ser. Então, eu preciso de ferramentas para todos esses níveis que me alertem daquilo que vai acontecer, não apenas como um sensor, mas me trazendo informação útil agora. Nessa situação, faça tal coisa, as variáveis que podem vir atreladas a isso. Claro que você alimenta de um lado, cria um sistema que tem a capacidade para isso e pega as saídas do outro lado. Mas, sim, a gente está num momento em que você tem uma necessidade de fazer, sempre teve, não é só hoje, né? Mais com menos, de ter produtividade. As empresas precisam conseguir fazer mais com os recursos escassos, que sempre vão ser, recursos sempre são escassos. Então, você precisa trazer. Então, eu diria que esse teu olhar de trabalhar a inteligência artificial para a área de seguranças está muito alinhado com o que a gente precisa hoje em dia. O tempo é curto, cada minuto conta. Eu lembro que a gente fazia reuniões de 1h30, 2 horas, e daí diziam, não, reunião boa é 1 hora. Agora, reunião boa é meia hora. Se meia hora você não resolve, vai adiante, passa para a próxima, só que você tem que ter informação para sentar e tomar a decisão. Mais do que meia hora é ter treinamento, não é uma reunião. É verdade. Não, eu me lembro, assim, como eu te disse, né, são quase 30 anos, eu comecei vendendo alarmes. E o alarme já era uma coisa avançada, há quase 30 anos. Era um sensor, um sensor sofisticado. O foco era na detecção de uma detecção. Ameaça, né? Assim, de alguma maneira, até tinha ali, quando a gente pensa nos princípios de defesa em camadas de proteção, podia até alguma coisa funcionar ali, numa cerca de choque pulsativo, sendo algum elemento de inibição de uma ação, mas o foco era detecção de uma ameaça. E ela, obviamente, era uma tecnologia que gerava uma quantidade de alertas que eram desprezados muito grande, né? Então, naquela época, a gente não pensava ainda e não tinha recursos em trabalhar, inclusive, esses eventos que eram desprezados. Hoje, a gente já enxerga um pouquinho além disso, porque a coisa passou da detecção pura, nós passamos pela prevenção, estamos na prevenção, quer dizer, são coisas que continuam atuais, mas agora essas tratativas, elas passam a ter um papel preponderante na questão da predição. E só com a predição a gente vai conseguir ser mais eficiente, quer dizer, em melhorar os nossos processos antes que algum evento nos obrigue a fazê-lo. Não sei como é que você vê, se você tem alguma experiência que podia compartilhar conosco em cima desse contexto. Redes sociais são uma fonte de informação aberta. Quando você vai fazer uma unidade nova, um armazém novo, um depósito novo, uma instalação nova, você precisa de informação. Existem ferramentas já que começam a fazer
essa coleta das informações. Eu quero saber sobre um local específico, o que já aconteceu de crítico, que já saiu na imprensa, eventos que possam ser considerados ou saiu nas redes sociais sobre aquela região e que impactos tiveram. A massa de informações dispersa já começa a ser alinhada. Esses dias eu estava com um dos gerentes da minha área que me mostrou um sistema em que ele entrava com uma determinada demanda e o sistema construía uma rede, uma árvore de dados a partir daquilo. Então, isso já é fantástico, porque ele capturava muita coisa e já organizava. Tá? Mas ainda sobra muito de análise para a gente fazer. Mas é um exemplo de algo que já nos ajuda muito? Sim, você põe parâmetros e começa a limpar a base de informação para ter aquilo que é relevante. Mas eu acho que a gente tem oportunidade para mais aí, para ter. E esse é um exemplo só. Em qualquer lugar que você vai fazer um investimento, você tem que ter uma base. A nossa contribuição da área de gestão de segurança na Cargill, o nosso papel é trazer as informações de riscos. Tá? Quais riscos? No nosso caso, riscos operacionais. Mas existe quem também está trabalhando os riscos de mercado, os riscos financeiros, outras categorias de riscos que compõem essa árvore. Às vezes, a gente tem que cuidar uma coisa, Mauro, que eu acho que aqui é um gancho importante. Quando a segurança começou, a gestão de riscos começou a ser feita, historicamente, a gente está falando dos anos 90, 80, 70, ali, quando começa isso a ter valor, pessoas começam a investir dinheiro em segurança de verdade, ela nasce por silos. A gestão de risco começa por silos. Cada área olhava para o seu silo. Então, o cara de finanças fazia a gestão de risco dele, a área de operações a dela, a área de vendas a dela, cada um isolado, dentro da mesma empresa, sem grande comunicação. Dentro dos riscos, o risco patrimonial ou o risco de segurança física, também muito olhando só para esses temas. O que a gente busca hoje em dia e o que aconteceu ao longo da história foi, primeiro, sair da gestão de risco por silos para uma gestão integrada. A empresa deve olhar de maneira holística, integrada para os seus riscos, mas ainda olhava para dentro de casa. Isso passa muito pelos trabalhos que as consultorias escrevem e que elas falam dessa necessidade, as diversas consultorias existem muito boas. Então, sai daquela gestão por silo para uma gestão integrada a nível de organização. Só que a necessidade aumenta. Uma empresa não vive sozinha, ela faz parte de uma cadeia, e essa análise de risco tem que crescer olhando a cadeia. Será que hoje em dia, quando nós desenvolvemos sistemas específicos para a segurança física, nós não estamos, sem querer, construindo um silo de novo, e nós devíamos estar integrando isso com as outras áreas de gestão de riscos e de gestão de segurança das organizações? Na empresa, o que tentamos fazer, a Cargill é uma empresa matricial, as áreas se integram muito e conversam muito e a comunicação flui. Tem um monte de ruídos também, mas tem um monte de soluções, por natural. Então, de tentar manter uma comunicação em todos os sentidos dentro da organização. Mas quando eu vou comprar sistemas de segurança, quando a organização compra os sistemas de segurança, eu acho que a gente olha apenas para sistemas de segurança. Será que a gente já não deveria estar integrando? Você gera uma informação de controle de acesso, de entradas e saídas, que no final do dia é um dado, perdão. Só um pouquinho. No final do dia, é um dado importante para finanças. Quantos caminhões entraram e saíram? Quanta carga movimentou? Quanto disso usou horas de trabalho? Quanto logística atuou? Os sistemas integrarem-se é algo que talvez também seja uma oportunidade. Talvez a gente pode estar criando silos sofisticados, mas silos. Essa sua colocação, pergunta, né? Como você colocou, será que muitas vezes ainda não se está pensando em silos? Ela devia ficar, devia ser o banner em todo local.
em qualquer organização. Você sabe que o papel da academia, só fazendo um pequeno desvio, ele é absolutamente fundamental para que a gente consiga conquistar uma evolução aí. Sabe que eu estava participando de um debate um dia desses e, em determinado momento, a gente falava de riscos também, né? E a gente sabe que hoje tem muita gente, os economistas, a academia defende que educação financeira básica devia ser matéria do ensino fundamental. Quando a gente olha para a quantidade de pessoas que se enrolam com dinheiro, endividamento das famílias, dívidas que são contraídas sem laço para isso, etc. E uma determinada hora a conversa passou por aí e foi colocado o seguinte, olha, gestão de riscos também deveria entrar no ensino fundamental. Por quê? Porque isso está na vida de todo mundo a cada momento. Você concorda? Concordo, é essencial, tá? Deveria estar. Gestão de riscos de maneira genérica, para que as crianças aprendessem, porque elas vão conviver com administrar riscos na sua vida. De vários tipos, de vários tipos. Da idade mais tenra até a idade adulta e depois, certo? Então, eu concordo. E eu me lembrei de um caso agora que acho que pode ilustrar. Tá? Na companhia, nós incentivamos a geração de ideias, isso a nível global. Então, existem programas para que você apresente ideias, essas ideias são validadas a nível de negócio, de país, de região e chegam ao nível global. E eu me lembro de uma ideia de 2 rapazes ou 3 aqui no Brasil, uma ideia no início que parecia assim simples, e as grandes soluções são simples, Mauro. A gente não tem que complicar as coisas, elas têm que ser simples. Não quer dizer ser simplista, vai haver conhecimento forte, mas as soluções têm que ser simples. O desafio era, nós tínhamos, como toda empresa tem, perdas de processo. Tá? Então, entre o deslocamento e nós movimentamos um grande volume de produção agrícola, né? de grãos, de um lado para outro, de uma planta, de um depósito, da fazenda para o depósito, para o armazém, do armazém para o armazém maior, do armazém maior para a planta, da planta para o porto, do armazém para o porto, e é uma grande movimentação no agronegócio. E haviam perdas no caminho. Perda porque o caminhão tem um problema lá que derramou uma quantidade, não se percebeu, ou porque algo foi subtraído por algum ilícito, que também acontece. O fato é, haviam perdas. E havia um trabalho muito efetivo de combater a perda no transporte. Tá? Mas nós tínhamos balanças funcionando standalone nas pontas. Então, nós pesávamos, as balanças serviam para pesar o que entrava, o que saía da planta, e fazia o deslocamento, pesava o que entrava e o que saía. Então, haviam controles de performance acontecendo. Essas balanças automatizadas. Então, a balança comunicava, tinha a câmera que lia a placa do caminhão, tem, né? A câmera que lê a placa, o caminhão sobe na balança, a balança pesa automático, gera um ticket, o ticket alimenta um sistema, de modo que você tem tudo isso integrado. Mas aquela balança está falando com aquela planta. E aquela planta gera resultados. A outra com a outra. O que esses rapazes fizeram? Eles disseram, pera, nós temos uma perda do meio de caminho, a balança na ponta, a balança na outra, aqui não tem balança, mas tem algum jeito de... Eles fizeram uma proposta de integrar as balanças, de modo que, independente do que elas já faziam, elas iam fazer as compensações de perdas de rota para nos dizer exatamente... Aí é coletar informação para tomada de decisão, para nos dizer exatamente em que trechos essas coisas estavam acontecendo, aonde a perda de transporte era mais efetiva, aonde não era, aonde estava dentro do estándar. E é uma ideia extremamente simples. O que eles fizeram é conectar. Esse projeto foi um projeto que venceu ele recebeu uma premiação a nível global e ele não estava pronto. A última vez que eu tive contato com ele, mas ele recebeu a premiação e um aporte para que eles desenvolvessem a ideia, a tecnologia que iria, de fato, tornar, inclusive, balanças que, em algum momento, podiam ser incompatíveis, mas que aquilo funcionasse e gerasse para nós informação útil. Tá?
Como isso deve ter mais ou menos uns 2 anos, se eles não terminaram ainda, eles estão no meio do caminho. Mas, ou talvez já esteja em fase de testar, funciona, não funciona, muda, corrige, mas uma ideia simples, 2 jovens de TI que propuseram e foi premiado. Então, eu acho que para nós também, como aqueles que estão aqui, como gestores, estar atento às ideias, porque as ideias vão surgindo, e às vezes elas surgem e parece nada, simples demais, mas esse simples demais é o que muda as coisas e nos permite ter ganhos. Então, novamente, a questão da tecnologia, e essa tecnologia é de segurança? Também é. É de controles de perdas, de riscos para as áreas de negócios? É, também é. É para logística, é para finanças, é para nós. Integrou as coisas, né? Tudo isso usa sistemas que nós conhecíamos, como câmeras, sensores e centrais que os conectam, usa. Só que é uma nova maneira de usar a mesma coisa para uma nova solução, para entregar um conhecimento novo. Você sabe que numa última conversa que nós tivemos, né, você citou ERM, a sigla ERM, e eu falei em ESRM, porque eu trouxe isso de associação voltada para a educação e segurança. Mas olha só que paradoxo interessante. O Enterprise Security Risk Management, sendo um termo utilizado, e é uma ciência que está ganhando... Não está errado, está correto, está correto. Ele é mais específico. Hã? Exato, mas a gente precisa... Será que a gente não estava fazendo um silo aqui também? Esse é um ponto para pensar, porque o que nós usamos na academia é Enterprise Risk Management, então gerenciamento de risco corporativo, certo? O S, quando você falou, me incomodou um pouquinho, eu disse, mas por que do S? Ele tem sentido, ele não está errado, mas essa nossa conversa está muito produtiva e olhando esse S, ele pode estar criando um silo, e a gente não quer um silo, a gente quer que a segurança, não é um querer, é uma necessidade, faça parte do gerenciamento de risco de todos os processos. Se você pegar hoje a metodologia do COSO, tá? A última, que é de 2017, que faz ela tem o formato de uma hélice, ela fala da gestão de risco como parte da estratégia. E a gestão não pode ser a execução apenas, porque ela tem como compor parte da estratégia. É parte da estratégia da empresa ser mais eficaz. Para eu ser mais eficaz, naquele exemplo, eu tenho que perder menos. Para eu perder menos, eu tenho que usar ferramentas. E algumas ferramentas são as que nós usamos há muito tempo. E você sabe que eu já tinha ouvido sem o S e não tinha nem prestado atenção, mas depois que a gente conversou, dessa conversa que a gente teve, eu fui cavocar na memória e me lembrei que isso foi colocado num evento da WIS, que é uma entidade da Women in Security, né? Foi colocado por uma colega nossa da indústria, gestora de segurança e mãe, e que também, numa conversa de café, também falava da questão, da importância de entender riscos, aprender a identificar e a gerenciar riscos, ser uma coisa importante para a formação do indivíduo, para a formação das crianças. Eu estava falando sobre isso com um olhar de mãe. E veja só que interessante como as coisas se entrelaçam, né? Isso me veio à memória e não deveria ter se destacado na minha memória, mas a nossa área ainda é uma área um pouco machista, né? Mas olha só que contribuição que as nossas colegas na nossa indústria também têm condição de nos dar, e da maneira que você colocou, com o olhar da simplicidade, da coisa trivial, da coisa cotidiana. A forma que isso se expande e atinge o topo das organizações. Não, eu acho que o segmento está crescendo em vários aspectos, né? Então, as colegas gestoras de segurança, em todos os níveis, né? Desde da vigilante patrimonial até a diretora de segurança, existe a representatividade, tem crescido e deve crescer,
né? Porque eu acho que o importante é a competência, estarmos de portas abertas, todos nós, para aqueles colegas que vão chegar com competência. Independente se ele é Marcelo, homem, se ele é mulher, se não é. Marcelo, nós estamos já caminhando para o final, mas eu quero deixar uma mensagem aqui do André. Primeiro falar do Sérgio, que o Sérgio escreveu aqui para nós, Sérgio Viana. Ele está direto de Recife, acompanhando e pedindo, e também falando que está muito legal. E o André Alves, falando, o grande Marcelo, excelente tema abordado e um domínio muito amplo de conhecimentos na área. Abraços a todos e obrigado por compartilhar tanto conhecimento a nós, telespectadores. Obrigado ao André e ao Sérgio. A mensagem do André, eu acho que ela reflete para nós também, né, Mauro? Com certeza, porque tem sido gratificante aqui aprender contigo nessa tarde. Mas, Marcelo, já estamos caminhando para... Aliás, Mauro também, já estamos caminhando para o final. O que a gente ainda consegue aprender com o Marcelo nesses minutinhos aí? Olha, que conseguimos aprender juntos. Não, olha, eu diria assim que a cada conversa com o Marcelo ela é transformadora, né? Não tem nada que que não nos faça refletir. Eu não sei se eu estou quase aqui tentando convidar e vou tentar convencer o Marcelo para a gente trilhar aí abrir uma nova frente de educação, né? Quem sabe o CT até participa e nos apoia, porque a nossa indústria vai crescer de uma maneira mais acelerada. Conforme Inevitável, vai crescer, você está certo. Inevitável. Continue. Fica aqui o convite para a gente, numa próxima oportunidade, falar a respeito, sabe? Porque é muito prazeroso aprender, né? Não é necessário, é prazeroso. E quando o Marcelo divide a experiência e os conhecimentos dele conosco, esse prazer é dobrado. Nós temos aqui 3 minutinhos, eu queria apenas deixar um enorme agradecimento e um convite, quase que uma intimação, para a gente não parar por aqui e dar sequência nesse papo, no desenvolvimento dessa ideia da gente espalhar um pouco, poder encontrar formas de compartilhar mais esse conhecimento do Marcelo, de outros profissionais de altíssimo nível que a nossa indústria tem e dos quais a gente fica muito orgulhoso. Eu fico igualmente orgulhoso. Contem comigo para a gente expandir essas discussões. Eu acho que a gente tem que contribuir com aquilo que a gente pode contribuir para melhorar processo, para melhorar a área em que nós trabalhamos e contribuir com as organizações. E, com certeza, há diversos profissionais que estão nos escutando ou que vão acabar escutando e que vão poder agregar pontos, porque a gente também não pensou. O importante é isso. E acho que a mensagem que a gente tirou e que eu fiquei com isso na cabeça, Mauro, é um olhar atento para que a gente não crie silos internamente, nos sistemas que nós vamos desenvolver, a necessidade da integração, do buscar a solução simples e eficaz. Às vezes a gente está procurando muito longe aquilo que está tão perto e de buscar conhecimento. Eu acho que essa é uma palavra importante para todos os profissionais que vão entrar na área. Tem gente que nem sabe ainda, vai entrar na área de segurança, vai fazer sua carreira, vai se aposentar e vai prosperar nessa área. Portanto, a busca pelo conhecimento, sempre. E é prazeroso, como você falou, a gente aprender, compartilhar o que aprendeu e construir juntos. Eu agradeço muito o convite. Imagina, um prazer. Rony, bordão novo, principalmente para nós aqui que desenvolvemos soluções. Olha o silo. Com certeza. Pode ter certeza que na empresa já virou bordão, vai estar presente em algumas ocasiões, se Deus quiser, cada vez menos. Com certeza. Pessoal, estamos encerrando por aqui. Eu não posso deixar de lembrá-los que nós temos um QR Code aqui no cantinho, pode apontar seu celular, ir para o site da Avantia. Você vai conhecer as soluções do eSafer, de todas as marcas de inteligência artificial e o que também a Avantia oferece. É bastante coisa, vale muito a pena conhecer.
Agora, no final, vai ter uma setinha aqui abaixo, compartilhar, que você pode clicar e enviar até por WhatsApp, enviar para os seus amigos, para você também compartilhar esse conhecimento que foi muito bacana hoje. Agradeço ao Mauro, agradeço ao Marcelo, da Cargill. Muito obrigado, Marcelo, pela sua presença. Uma boa tarde a todos e nos vemos na próxima quarta-feira, às 17 horas. Até lá. Obrigado, um abraço fraterno a todos.